Fala pessoal, bora para mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show. E agora a gente vai falar um pouco sobre algo que trava um pouco no RH: tecnologia. A gente muitas vezes não tem familiaridade com tecnologia, acaba não tentando entender, e como eu estava falando com o meu convidado agora há pouco, a gente se vira muito no Excel. Quem não tem uma planilha de Excel, se tirar ela do RH, morre o RH, acabou ali. Então, como que a gente pode usar a tecnologia para melhorar o nosso dia a dia, simplificar processos e gastar menos tempo com aquelas tarefas burocráticas do dia a dia que consomem tanto tempo da gente? Para isso, meu convidado é o Igor Sala, o Head de TI da Natcorp. Prazer ter você aqui com a gente, Igor, para a gente falar um pouco do que o RH tem problema, mas não quer assumir que tem problema. Tecnologia, né? Muito obrigado, Léo. Agradeço aí a oportunidade de estar tocando nesse assunto, que realmente é uma pauta que muitos RHs acabam até um pouco fugindo, mas sente essa dor, e a gente está aqui para ajudar com isso. No meio do dia a dia tem muita coisa para fazer no RH, principalmente quando a gente vai às vezes para uma PME, uma startup, que às vezes é um único profissional de RH, ou até numa grande companhia, tem muita coisa para o RH fazer e muita coisa que é manual ainda. Tem uma certa resistência a ter a tecnologia como um parceiro, aprender a usar isso, ou é questão de mentalidade mesmo desse RH não virar a chave para entender que tecnologia é um suporte, é um acelerador e não um rival dele como RH? Sim, o que acontece muito é de você, às vezes o RH está tão sobrecarregado com o trabalho operacional que esquece que pode ter solução ou tecnologia que possa auxiliar ele no dia a dia. Além da cultura da empresa também, que às vezes vê o RH como uma área só de pagadoria, para Uhum, cuidar do pagamento dos colaboradores, e não como uma área estratégica para você ter as melhores pessoas para poder trazer uma alta performance para a companhia. uhum, Isso você precisa de um RH estratégico. Então, só que para você ter essa mentalidade de um RH estratégico, você precisa estar aliado com a tecnologia. Assim como outras áreas da empresa, como a gente estava falando, com a área comercial, uhum, marketing, financeiro, você precisa de dados e de forma estratégica e de forma rápida para tomada de decisão de uma forma totalmente diferenciada do mercado. Porque tem muita empresa que acaba disputando profissionais, uhum, colaboradores. Assim como você disputa como produtos, às vezes a sua mão de obra, né, ou seja, a sua gestão de pessoas, você precisa ter um time diferenciado para você sair na frente. Uma pessoa mais criativa, uma pessoa que saiba operacionalizar uma área de uma forma muito melhor, uma pessoa mais tática, que está alinhado com a cultura da empresa, né, com aquilo que fez a empresa chegar no sucesso. Agora, como que você faz isso se você está atribulado com coisas operacionais? Então, você tem que olhar para fora, você tem que olhar de uma forma estratégica e ver como que a tecnologia pode te auxiliar a você sair desse marasmo operacional para pensar com a cabeça mais estratégica. uhum. A gente tem muita rotina operacional e às vezes não abre a mente mesmo para assimilar algumas novas tecnologias, e muitas vezes remete que tecnologia é algo muito caro, muito difícil de implementar, e nem sempre é nesse sentido, né? E isso separa o RH estratégico do RH operacional. Eu brinco bastante que RH estratégico virou palavrinha bonita, Uhum. mas que pouco RH ainda é realmente estratégico, que requer você entender de tecnologia, entender do negócio. E se eu fizer uma pergunta para boa parte da audiência aqui, se eles sabem qual é a meta da empresa, a galera não vai saber. E a estratégia parte daí para você entender o que você pode adaptar de processo. Sua empresa vai crescer. Será que eu preciso contratar mais gente ou preciso melhorar meus processos para que esse crescimento seja sustentado? Então, isso separa o estratégico do operacional, né? Exatamente. Então, ter essa mentalidade é uma coisa que a gente até fala, às vezes a gente vai palestrar, tudo mais, traz esse assunto de que o RH tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Não pode estar pensando, ah, não, mas o meu papel aqui fazer pesquisa de clima, não sei o quê, deixar todo mundo feliz e tudo. Mas para quê? Qual que é no final da história? No fim, o que você está querendo atingir com isso? Você está alinhado com a área comercial, que a área comercial é feita de pessoas Uhum, também? Você está alinhado com a área de produto, que é feito de pessoas também?
Aí tudo bem, aí faz sentido você falar, poxa, a área comercial não está performando bem nesse trimestre, o que está acontecendo? Beleza, vamos analisar, as pessoas não estão felizes com o seu cargo, não estão, aí entra a NR1 também, né, olhando a parte da saúde mental, como que está o estresse, né, o burnout nessas áreas, né? Aí você começa a estar alinhado com a empresa, aí você fala, poxa, como que eu vou medir isso? Eu não tenho braço suficiente para fazer isso. Então, poxa, eu preciso de uma tecnologia. Ou então a empresa está em crescimento, fala assim, poxa, eu estou abrindo mais 3 unidades, eu vou aumentar mais 200 colaboradores na empresa, como que eu vou fazer isso? Aí o RH vai travar o crescimento da empresa, porque não tem tecnologia? Então a tecnologia é estratégica. A tecnologia é para alavancar, catalisar a velocidade de mudança e de execução para que você possa escalar seu negócio, sua empresa, com maior velocidade, com dados, com informações, para você não sair num voo cego, né? E eu vejo muitas vezes que existe um medo de automatizar, porque vai sobrar tempo. E aí, agora o que eu faço? Sobrou tempo. Peraí, a minha folha está rodando bem, eu estou rodando muito bem minha admissão, estou rodando minha folha de pagamento, está indo. Ok, está mais fluido o processo, com menos atrito. O que esse RH faz agora para gerar valor para a alta administração? Acho que também tem esse limbo que a galera fica no medo. Tá, mas se eu deixar de fazer isso, que é um papel, muitas coisas são do DP ali, que é o burocrático, o que faz um RH agora? Peraí, será que é só pesquisa de clima? O que eu faço? E aí, qual que é o caminho que você diz aí para gerar realmente o estratégico, gerar valor para o negócio, para que lá em cima o board enxergue e fala, não, peraí, o RH está trazendo um valor para a empresa como um todo. Além de implementar uma tecnologia, porque quando você implementa uma tecnologia de RH, você afeta todos na empresa. O colaborador, o gestor, o back-office do RH, parte de medicina, segurança do trabalho, todo o fluxo de admissão, do onboarding. Então, tudo isso é afetado. Então, você já traz tração para a empresa de uma forma mais inteligente. Então, isso você já vai agradar os gestores, os colaboradores, com a experiência de employer branding também para os colaboradores, isso é muito importante. A experiência que o candidato já está tendo com o seu negócio também. E quando você tem isso tudo dentro de uma única plataforma, onde todas essas áreas se conversam e que está tudo automatizado, que é o que a gente traz, né, que é o que a gente oferece de solução, o que acontece nas empresas? O RH já é visto de outra forma. Então, aí as outras áreas, a liderança das outras áreas vão querer se aproximar do RH, e também existe está sobrando tempo, né, digamos assim, então vamos pensar onde a gente pode melhorar, onde a gente pode trazer mais velocidade e mais resultado. Então aí traz o RH para perto para traçar novas estratégias, porque aí agora o RH tem dados, tem BI, tem dashboards, de cada área, de cada gestor, para auxiliar, para falar, poxa, na sua área aqui você não está tendo diversidade. Isso é importante porque você precisa de algo com pensamentos diferentes para você ser mais criativo e chegar mais rápido em solução. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, agora você consegue ter essa informação porque está aqui nesse dashboard. Olha sua taxa de turnover, tá vendo? Poxa, tá muito alta. O que está acontecendo nessa área? Pô, aqui você está pagando muita hora extra. Poxa, então assim, começa você a analisar, é que nem você pegar um exame de sangue. Você vê, mas pô, você está sentindo uma dor aqui, mas você está sentindo essa dor porque olha aqui como está seu colesterol, olha aqui como está o açúcar no seu sangue e tudo mais. Então, os dados servem para isso. Só que para você chegar nos dados, você tem que ter operação, você tem que ter tecnologia, você tem que ter estratégia, você tem que estar tudo bem alinhado para fazer sentido aquelas informações também. Aí o RH senta na mesa sem ser mais um café com leite. Senta com peso, com estratégia, com respeito. Então, é isso que o RH adquire quando tem realmente uma mentalidade estratégica e usa a tecnologia aliada a isso, né, para chegar nesse ponto. E uma das coisas que a gente fala bastante desse RH estratégico é dele se integrar com as outras áreas de negócio. A tecnologia possibilita que a gente integre esse RH com demandas do financeiro, você começa a fazer ligações que quando vê a empresa inteira, vira uma teia mesmo, você consegue olhar esses dados por área, entender um pouco mais e fazer cálculo. Por exemplo, você falou do turnover,
eu tenho conversado bastante com a galera para quanto custa o turnover? Uhum. Você falar para o dono da empresa, a rotatividade da nossa empresa está custando X reais por mês. Ah, não, os afastamentos de absenteísmo por saúde mental está custando tantos reais. Uhum. A tecnologia te ajuda a fazer esse cálculo e a olhar, fazer comparativos e puxando aqui que o ser humano que vai fazer a diferença nisso. Não é a inteligência artificial, não é a tecnologia por si só, somos nós configurando as ferramentas e validando o resultado daquilo. Então, quando eu pego a tecnologia, trago ela para o meu dia a dia, o meu papel não se exime. Pelo contrário, eu tenho um papel muito importante de entender o que eu quero dessa tecnologia e qual o resultado que eu quero. E estou acompanhando ali o tempo todo esse processo, mas principalmente o ganho de tempo é a gente parar de falar só com feeling. Uhum. Não, eu acho que o problema na equipe do Igor é esse. Uhum. Não, peraí, os dados que está me mostrando aqui, ó, tem esses dados. Uhum. Nem tudo vai mostrar, você vai ter que ir até lá para entender um pouco mais, mas é esse o ganho que a gente enxerga, que o RH se apodera muito mais de dados que validam o feeling ou invalidam. Quando vê, eu acho que o Igor é um líder tóxico, Uhum. aí a planilha me diz que, peraí, não é, eu vou lá olhar, tem outro problema de questão Sim. de produto e tudo mais, né? Exatamente. E uma coisa que você falou que é interessante, né, sobre IA, né, tecnologia, e muitas pessoas às vezes querem jogar toda a responsabilidade para IA, né? É muito fácil, né? Eu vou culpar alguém. Exatamente. Só que a IA é um estagiário super inteligente. Uhum. Você tem que entender o que está vindo de resultado, mas você tomar a atitude final, né? Então isso é uma coisa também importante. Claro que a gente, que nem nós como empresa de tecnologia, estamos olhando a IA, trabalhando com isso, trazendo isso para dentro da nossa solução, que aí são os agentes de IA, Uhum. que eles vão automatizar uma série de processos que hoje, por exemplo, já estão automatizados, só que de uma forma muito mais fluida, com menos atrito, que aí vai ser aquela coisa de... Hoje a gente já tem muito processo automatizado, que já auxilia muito grandes empresas. Com os agentes de IA vai ser mais rápido ainda, né? Só que tem o lado humano. Quem é que vai dar o aval de que aquilo está certo ou não? Porque assim, se você deixa só para a tecnologia, você está sendo quase que inconsequente. Você precisa da pessoa no final para falar, não, tudo bem, eu entendo que a tecnologia está trazendo esse valor daqui para mim, esse resultado, essa descrição, mas isso não faz sentido para o momento da empresa agora, porque a estratégia alinhada é outra. Então, o que pode acontecer no futuro é de você ter várias IAs conectadas, mas eu acho que é difícil... Sabe aquela sensação de você entrar num carro autônomo, né? E de você fechar o olho e fazer, vai me levar até o lugar final? Você vai ficar abrindo o olho, você vai querer ficar pegando no volante, né? Então, assim, até os Aquela carros espiadinha de canto de olho, será que tá indo mesmo? e os acidentes acontecem, né? Então, assim, mas sempre você tem um ser humano ali para poder intervir, né? Então, você tem isso. Então, a tecnologia é a mesma coisa, né? Na verdade, tudo isso, né, é tecnologia, né? Então, volta naquilo que você comentou, né? Às vezes do RH ficar com receio da tecnologia ou algo do tipo. Perder importância, Não vai roubar perder meu emprego. não vai, porque tem coisas que, assim, o cérebro humano, as conexões com outras pessoas, aí ainda não consegue entender isso, as motivações do ser humano. Tem muitos... Aí é baseado em dados, em estudos, em livros e tudo mais, só que tem coisa que ainda é intrínseco, que não está lá na máquina, né? E ela está aprendendo com a gente nesse momento, porque até faz 3 anos que ela tornou-se democrática, que todo mundo hoje consegue ter acesso à inteligência artificial. Ela não é algo novo, a inteligência artificial generativa, sim. Exatamente. Que é essa que a gente tem contato muito mais agora. E ela está aprendendo com a gente, então ela está numa fase que a gente está ensinando o bichinho a trabalhar como um todo. Eu faço uma relação muito com o Excel. No Excel você juntava informações, fazia a fórmula, se você errasse a fórmula, dava aquele erro, que a gente morria de ódio, mas dava erro. A IA não dá o erro. Ela inventa uma informação para complementar aquilo. E se eu, como ser humano, não tenho capacidade de julgar, eu vou seguir a vida com o que a IA me disse, confiando naquilo. Então é um ponto que eu puxo bastante, que o conhecimento humano vai fazer a diferença. Tanto na tecnologia, quanto aí quando a gente vai para uma esfera de IA.
E para quem não iniciou, Igor, quem ainda está aquele RH, digamos, o RH vintage, que está mais para trás, ainda que está no Arcaico, né? papel, e que ainda existe no interior do nosso país. Por onde que ele começa? Qual que é o primeiro passo que você diria para o RH começar esse processo que transformação digital envolve pessoas, processos e tecnologia. Mas por onde que ele começa a transformar esse RH para um RH mais digital? A gente fala muito, o engraçado é que assim, não é só no interior do país, a gente vê que grandes empresas nas grandes capitais ainda estão trabalhando só com planilha, não tem um RH inteligente, digital, então assim, isso acontece com muita empresa, né? Mas o que a gente orienta? Primeira coisa, você planilhar suas informações, tenha isso em planilhas. Perfeito. Você organizou os dados, vê a qualidade dos seus dados. Legal, já vai te dar um panorama. Passo 2, mapeia seus processos. Mesmo que você faça a coisa no papel, isso faz parte do processo. Quando você tem esse mapa, esse diagrama dos seus processos, você sabe já onde que a tecnologia pode me ajudar para automatizar esses processos que hoje podem estar digitalizados ou não. Terceira etapa é você jogar isso para sistemas que façam isso. Então, às vezes, você vai jogar uma parte da sua admissão num sistema, parte de recrutamento num outro sistema, parte da folha num outro sistema. Aí a quarta etapa é você condensar tudo isso num sistema único, totalmente integrado. Por quê? Olha que interessante. Se você tem, por exemplo, você vai comprar benefícios. Se você tem um RH todo integrado, um sistema todo integrado, uma única plataforma, como é o nosso sistema, você vai fazer a compra de benefícios, o sistema já vai descontar as faltas, o absenteísmo, se a pessoa está de férias, se está de atestado. Então, quando gerar o relatório, já está pronto. Agora, da onde que vem essas informações sem o usuário precisar ficar puxando relatório de um sistema, relatório de outro sistema, para poder cruzar isso? Então, quando você tem um sistema já interligado dentro de uma única plataforma, isso vai te ajudar a você ter mais confiança nos dados e de forma mais rápida. Aí você está indo realmente para uma transformação digital. E aí o último passo seria a IA. Se você não tem esses passos antes organizados, você não consegue chegar até a IA de uma forma realmente que vai fazer sentido, né? Então, é isso que a gente indica. Sempre organize a casa antes. E aí, organize os processos. Jogue os processos para sistemas, para tecnologia. Integre tudo isso numa única plataforma. Aí você vai ter um RH inteligente. Aí você vai conseguir, por exemplo, como um cliente nosso com 20 mil colaboradores, que faz 900 admissões por mês, com pouquíssimas pessoas. Só é possível através da tecnologia, né? Então, onde que você quer chegar? Se você fala assim, não, para mim tá confortável aqui, fica do jeito que você quer. Mas se você realmente quer alcançar um patamar dos grandes negócios internacionais, você precisa de ter uma tecnologia toda integrada numa única plataforma para você melhorar toda a experiência da sua organização como um todo, né? E aí, da sua fala, eu vou pescar algo que eu tenho falado também em alguns conteúdos. O bom diagnóstico que o RH tem que fazer. Esse agrupamento de informação, de dados, é o diagnóstico do cenário que é a sua empresa. O que está acontecendo aqui? E a partir disso, assim, como um médico, vai determinar qual o tratamento, a tecnologia que você vai usar ali para interligar tudo isso. Então, partam de um bom diagnóstico. E eu brigo bastante com a audiência, que eles vão pedir um bench, por exemplo. Igor, quero fazer um bench com você. Não é um bench a maioria das vezes, ele quer copiar o que você fez. É. E aí ele pega uma realidade de uma empresa completamente diferente e só coloca dentro da dele. Não vai funcionar. Vai dar erro, vai dar muito mais problema. Então vamos voltar ao ponto inicial de entender o cenário. Qual que é o cenário da minha empresa? Junta os dados, onde que está dando os atritos, e aí começa. Isso vai te ajudar, inclusive, a escolher a melhor tecnologia para o teu cenário da empresa. Então, na hora que for falar, por exemplo, com a Natcorp, meu cenário é esse, esse, esse. Meus problemas são esse, esse, esse. O que você consegue me ajudar a resolver? Simplifica a sua vida na hora de escolher o fornecedor. E um ponto que eu gosto de frisar bastante é um fornecedor com várias soluções ali dentro.
Porque quando você começa, baixa uma planilha de um, joga para outro e começa... A chance da gente cometer erro, É enorme. cada interação de um para o outro, eu brinco que na fachada às vezes está tudo lindo e atrás tá aquele monte de fio desencapado. Que é um sistema com a gambiarra com o outro, que não sei o que eu pego uma planilha daqui, jogo para lá, a chance da gente errar fica gigantesca. Sim. Então, para a gente finalizar, um bom diagnóstico para entender o seu cenário, isso vai te ajudar a entender quais são os teus problemas e, com base nesse problema, quais soluções eu vou procurar. Meu erro está mais no ponto? Beleza, eu preciso dessa parte. Será que o fornecedor do ponto me entrega mais isso? E vai indo. É muito mais fácil para você também ir por partes, não tenta fazer a transformação digital da empresa inteira, ou como a gente estava falando antes aqui, implementar um RH ágil numa estrutura que não é ágil. Ah, não, meu RH 5.0, a empresa está lá no 0.0 ainda. Nem digitalizou, ainda está no papel de pão. Mas eu sou um RH... Tenha consciência do cenário, né, Igor? Acho que essa é o diagnóstico, entender o cenário que a gente está vai te ajudar muito nesse processo de transformação, né? Sim. Não, você explicou perfeitamente, assim. Eu acredito muito nessa questão de você entender o momento que você está hoje, fazer esse diagnóstico, verificar os pontos de melhoria que você precisa do seu processo, aí sim saber o que encaixa melhor para a tua realidade. Então, às vezes, uma pequena empresa, aí, uma empresa de até 100 funcionários, 150 funcionários, não vai precisar de ter um baita de um sistema para poder resolver essas coisas mais... precisa de uma série de automações, de integrações, a não ser que ela já esteja mirando um crescimento já exponencial. Aí é melhor você começar já com a casa arrumada, você já tem uma tecnologia que consiga fazer você chegar até lá. Agora, se você já é uma grande empresa e está enfrentando ainda esses tipos de problema, você precisa ter uma tecnologia totalmente integrada para evitar isso que você comentou. Puxa uma planilha de um sistema, puxa de outro, cruza, as informações não batem, porque são alimentadas por áreas diferentes, tem tecnologias diferentes, às vezes tem tecnologia que nem permite você extrair dados, extrair relatórios, te trava para justamente evitar você sair da mão dele. Que é diferente do que a gente faz, porque a gente tem APIs abertas, você consegue exportar uma série de relatórios facilmente, criar gráficos dentro da nossa própria plataforma. Por quê? A gente quer dar ferramentas para o usuário para ele se sentir livre para utilizar, não preso ao fornecedor. Ah, não, eu quero um relatório, eu vou ter que pagar por isso. Não, cara, tá aqui, ó, usa, os dados são seus, faça o que você quiser, o que a Natcorp quer é que você cresça utilizando a Natcorp. A gente não quer ser a sua barreira, a gente quer ser o que potencializa você a crescer. Né? E é justamente isso que você falou. Então, a empresa tem que saber o que ela precisa. Se ela quer crescer exponencialmente, ou se ela quer continuar a ficar estagnada com micro problemas ali, né? Que podem ser solucionados de forma simples. Exato. Pessoal, acabou nosso tempo aqui, mas quem quiser continuar essa conversa, já chama o Igor lá no LinkedIn, já procura ele lá. Pode encher a DM dele de perguntas lá, que eu gosto quando vocês fazem isso. Enche a DM dele de perguntas, conhece um pouco mais da Natcorp, como que ela pode ajudar. Mas antes de chamar o Igor, escreve quais são os 3 problemas que você tem que resolver esse ano. Até o final desse ano, ou minimamente ter um plano em andamento até o final desse ano. Então, Igor, obrigado pelo papo aqui. Pessoal, a gente volta já com mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show, para a gente falar de tecnologia, o nosso papel humano e também sobre comportamento de gente. Até mais.